Câncer de mama e a pílula do dia seguinte que ajudou a combater essa doença. Tudo começou em Cheshire, na Inglaterra, em 1962. Uma empresa chamada Imperial Chemical Industries, ICI, estava testando um composto que prometia se tornar uma pílula anticoncepcional, a substância conhecida como ICI 46474. Estava sendo produzida e testada por uma química, Dora Richardson, e estava conseguindo grandes resultados com o efeito testado em ratos. Potencialmente ela viria a se tornar uma pílula anticoncepcional, que era para ser tomado horas depois de uma relação. Mas quase uma década depois, após vários testes e aplicado em efeitos sobre o humano, descobriu-se que estava tendo um efeito oposto ao que era esperado. Ou seja, aumentava a fertilidade ao invés de reprimir esse efeito da ovulação. A pesquisa tinha sido totalmente encerrada se não fosse a intervenção do líder dos cientistas, Arthur Walpole. Arthur, que ameaçou demitir-se caso o projeto não fosse adiante. Paralelamente ao estudo do composto como anticoncepcional, foram realizadas pesquisas com ele como tratamento para o câncer de mama. Em 1971, o primeiro estudo clínico do ICI 46474 foi realizado no Children's Hospital em Manchester e produziu resultados positivos com a vantagem particular da baixa incidência dos efeitos colaterais incômodos. No entanto, isso não era suficiente para a farmacêutica. De acordo com os relatos de Dora Richardson, o que Walpole e seus colegas ouviram foi que eles deveriam estar procurando uma pílula anticoncepcional e não um agente anticancerígeno. Apesar da crescente evidência clínica da utilidade do composto neste campo, o mercado para um remédio contra o câncer foi considerado pequeno, em parte devido ao mau prognóstico associado à doença. As estimativas de vendas produzidas pelo departamento de marketing da Imperial Chemical Industries indicavam que as vendas não cobririam os custos de pesquisa e desenvolvimento e não gerariam um retorno adequado para a empresa. É tudo uma questão de dinheiro na história da indústria farmacêutica. Disse isso o professor V. Craig Jordan, que mais tarde ajudaria na divulgação do remédio. No entanto, quando a empresa decidiu encerrar o programa, os testes de câncer de mama já haviam gerado várias publicações, despertando interesse mundial pelo composto. Sob pressão, a farmacêutica reverteu sua decisão, o Walpole permaneceu e o projeto foi salvo. Em fevereiro de 1973, a empresa solicitou o registro do produto na vigilância sanitária e o Novaldex foi lançado no Reino Unido para infertilidade anovulatória e para o tratamento paliativo do câncer de mama. A mastectomia muitas vezes é necessária no combate a esse tipo de câncer. Em 1896, George Beatson, um pioneiro cirurgião de câncer, descobriu que poderia prolongar a vida de mulheres com câncer de mama, removendo cirurgicamente seus ovários, uma importante fonte de estrogênio. Isso deu aos pesquisadores a primeira pista de que esses hormônios femininos estavam envolvidos no crescimento e desenvolvimento do câncer de mama. Nas 5 décadas seguintes, os médicos experimentaram uma variedade de produtos para inibir o estrogênio e tratar o câncer de mama. Embora seus esforços às vezes fossem bem-sucedidos, os efeitos colaterais eram muito graves para um uso generalizado. Em 1960, quando a ICI estava sendo testada, apesar da crescente conscientização sobre o câncer, a pesquisa parecia ter chegado a um beco sem saída. Na mastectomia, a qual a área cancerosa de uma mulher é removida, juntamente com a quimioterapia ou a radioterapia, era o único caminho a seguir. Graças a uma combinação de sorte, bom senso e uma guerra contra o câncer iniciada nos Estados Unidos nos anos 1970, houve um interesse renovado no desenvolvimento de um bloqueador de estrogênio para tratar o câncer de mama.
Mas nos Estados Unidos, mercado mais cobiçado pelas farmacêuticas, o ICI, que veio a se chamar tamoxifeno, demorou a ser aprovado. O Alport faleceu em 1977, sem ver sua pesquisa avançar e o remédio se tornar um sucesso mundial. Craig Jordan disse que houve um avanço em 1977, quando Dora Richardson deu-lhe os metabólitos do tamoxifeno. O metabólito é um subproduto do que acontece quando o corpo decompõe a droga e a transforma em outras substâncias. A equipe do meu laboratório mostrou que o metabólito do tamoxifeno era 100 vezes mais potente que um tamoxifeno como antiestrogênio. Era um remédio como nenhum outro já visto, de tão forte que era. Quando trouxe a informação ao ICI, a sala fez silêncio. Eles me pediram para respeitar, para não dizer nada sobre o que eu havia descoberto. Aceitei porque queria que o tamoxifeno fizesse sucesso nos Estados Unidos. Enquanto o ICI recebia o pacote de metabólitos, Jordan não divulgou sua descoberta. Depois publicou um artigo anunciando a descoberta do antiestrogênio mais potente do mundo, que se tornou a base para todos os antiestrogênios subsequentes até hoje. O tamoxifeno foi aprovado para uso nos Estados Unidos em 1977, um marco importante no caminho do remédio para o sucesso global. Foi assim então que um composto químico que não era a finalidade, porque não cumpria sua promessa inicial, então tornou-se um remédio milagroso que foi incluído na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Até hoje, autoexames e exames de rotinas são importantes para a detecção do câncer. E então, anualmente é importante a mulher ir ao médico para fazer o teste para ver se tem câncer de mama. Como funciona o tamoxifeno? Os cânceres de mama que possuem receptores de estrogênio são chamados de cânceres positivos para receptores de estrogênios, ou ER+. Isso significa que os tumores se alimentam desse hormônio feminino que circula na corrente sanguínea da mulher. Então foi-se descoberto algo para impedir o câncer, pois ser dependente do estrogênio é o calcanhar de Aquiles dos cânceres ER+. Torna-se sensíveis à droga como o tamoxifeno, que impede que o estrogênio afete as células cancerígenas. Ele funciona como uma porta.